Olá, tudo bem? O meu nome é Camila Castelo, eu sou nutricionista e eu queria bater um papinho com vocês hoje sobre alimentação e ansiedade. Muita gente me pergunta assim, tem algum alimento que me gera ansiedade ou que eu devo comer para fazer passar a minha crise de ansiedade? Bom, sinto te informar, mas não existe milagre. Sim, alguns alimentos acabam agravando um quadro de ansiedade, assim como tem outros que acabam proporcionando um pouquinho mais de relaxamento e tal. E aí a gente consegue minimizar essa crise, mas assim, não é um efeito de um remédio e não são esses alimentos que vão te causar ou fazer passar a crise de ansiedade. No geral, os alimentos que agravam uma crise são principalmente os alimentos que têm cafeína. Então, por exemplo, café, chá verde, refrigerante, guaraná, energético. Esses alimentos eles são estimulantes. Então, quando a gente já está em um quadro de ansiedade crônica, se a gente fica consumindo um excesso de cafeína, essa cafeína que já estimula o meu corpo vai estimular ainda mais. E o quadro de ansiedade, ele é caracterizado aí por pensamentos rápidos, palpitação, respiração rápida. Então a gente vai deixar o nosso corpo ainda mais acelerado, os nossos pensamentos ainda mais rápidos. Então é bom assim, durante uma crise de ansiedade ou se você tem quadros aí muito frequentes, é legal dar uma moderada nesses alimentos. Em contrapartida, ter uma alimentação saudável ajuda muito a minimizar a quantidade de crises de ansiedade que você tem, minimizar intensidades, principalmente porque o nosso intestino ele é um grande produtor de alguns hormônios que são bastante importantes para regular a nossa sensação de bem-estar, a nossa sensação de felicidade. Então, quando o intestino não está funcionando, é comum dar aquela sensação que a gente brinca, né? Que é a sensação de estar enfesado, é literalmente enfesado. Então, o intestino lento, o intestino que não está funcionando adequadamente, ele pode propiciar aí uma mudança de humor. Então, ter uma alimentação rica em fibras, rica em alimentos integrais, rica em vitaminas, com frutas, legumes e tudo mais, ajuda bastante também nisso. Em contrapartida, alguns também chás acabam ajudando a relaxar um pouquinho o corpo. Então, por exemplo, chá de melissa, erva doce, chá de maracujá, tem aquele chá também que chama passiflora, que é da folha do maracujá. Esses chás, eles dão uma sensação de relaxamento. Não é uma coisa assim, remédio, tomou, ficou relaxado, mas quando a gente faz uso crônico deles, o nosso corpo tende a dar uma acalmada. Além disso, eu também gosto de falar bastante sobre aqueles momentos em que a gente usa às vezes a gente usa a alimentação como uma válvula de escape numa crise de ansiedade, né? Então eu como porque eu tô ansiosa, eu como porque eu tô triste, eu como porque eu tô frustrada, eu como porque eu tô feliz, né? Não só a ansiedade. A maioria das vezes, essa alimentação um pouco mais emocional, ela acontece porque a gente não tá sabendo ali lidar com aquela sensação de ansiedade, a gente tá com algum problema muito grande na nossa vida e a gente tá querendo uma válvula de escape. E é comum o alimento aparecer como um conforto, porque a comida ela tá presente na nossa vida desde o primeiro momento que a gente nasce, né? E a gente não consegue desvincular essa sensação afetiva, essa sensação emocional, essa sensação social que a comida tem. Então, por exemplo, quando a gente pensa aí numa mamãe que está amamentando um bebê, ela não tá só dando leite para essa criança, ela tá colocando essa criança no colo, tá aconchegando essa criança, ela tá trocando visual. Então, desde que nascemos, o leite materno ele tem esse componente afetivo, né? E tudo mais, tudo que a gente come. Então, para mim, por exemplo, o brigadeiro é o maior símbolo na minha vida de alegria, porque brigadeiro é sempre o tipo de preparação que tem nas festas da minha família, que tem quando eu reúno as minhas amigas. Então é normal que em uma situação, por exemplo, de isolamento social, eu procure por uma panela de brigadeiro. Só que eu preciso racionalizar um pouquinho essa minha vontade de brigadeiro, por exemplo, e entender que talvez essa minha vontade de brigadeiro não seja uma vontade de comer brigadeiro. Seja uma vontade de um momento de alegria, uma vontade de reunir minhas amigas, ficar em casa comendo uma panelinha de brigadeiro ali, uma colheradinha, ou reunir a minha família e comer aquele brigadeirinho enrolado com granulado. Talvez eu esteja sentindo falta desses momentos. Talvez eu esteja ansiosa por conta de uma loucura lá fora, uma pandemia que não está no meu controle. O brigadeiro não é a questão. Então eu sempre gosto que a gente racionalize sobre quais são os motivos que está fazendo a gente procurar comida, por que eu estou me alimentando, ou por que eu estou escolhendo esse tipo de alimento, sobre a quantidade também que eu estou comendo, será que eu preciso de tudo isso? Será que um brigadeiro me sacia? Porque não tem problema a gente respeitar as nossas vontades alimentares quando elas aparecem, só que é importante a gente sempre
moderar, né? Ter equilíbrio. Então, um brigadeiro depois do almoço, qual é o problema? Agora, 20 brigadeiros num dia, porque eu tô ansiosa, não tô sabendo lidar com isso, e o brigadeiro é o meu tapa-ansiedade, pô, aí vai ser um probleminha no futuro. E além disso, eu também gosto de destacar bastante sobre essa questão da ansiedade, que pessoas que são cronicamente ansiosas, né, que se acham ansiosas, é muito importante que vocês façam um acompanhamento psicoterápico. Os psicólogos estão atendendo online para quem precisar. E é legal a gente fazer esse acompanhamento, porque normalmente a comida é só um reflexo da situação. Então, se eu tô comendo um chocolate, um bolo, um pão com café com leite, por ansiedade, o problema não tá na comida. O problema tá em eu não estar sabendo lidar com os meus sentimentos de uma forma adequada. Eu preciso de uma válvula de escape. Então, eu gosto de enfatizar que a gente trabalhe na causa do problema. Então, a causa do problema talvez seja uma briga com o marido. A causa do problema talvez seja um sentimento de ansiedade em frente a algo que você não consegue controlar, tal como uma pandemia. Talvez a causa da sua ansiedade seja um familiar que está passando por uma situação difícil, ou seja, uma condição financeira. Então é importante trabalhar na psicoterapia para você compreender que esses fatos da vida, infelizmente, eles acontecem, faz parte, e a gente vai precisar aprender a lidar com isso de uma forma que seja um pouco mais suave, com um pouco menos de consequências para o nosso corpo. Então é isso, assim, se dá vontade de comer alguma coisa, come, mas come com consciência, come fora do piloto automático. Primeiro, quando bater a vontade de comer, para pensar, isso é fome ou isso é vontade de comer? É fome, fome física, fome do estômago. É uma fome que ela não é específica. Ela é assim, estou com fome para comer, ponto. Ah, então beleza, é fome. Se for fome do corpo, fome física, você vai lá e come até passar a fome. Quando é vontade de comer, aí você vai tentar parar para pensar, tá, eu tô com vontade de comer o quê? Porque a fome emocional, ela tem nome e sobrenome. É uma vontade de comer algo. Então tá, eu identifiquei que a minha fome é de comer chocolate. Então beleza, então eu vou comer chocolate. Mas por qual motivo eu estou com vontade de comer chocolate? Tô com vontade porque eu tô entediada, porque é um hábito, porque eu tô ansiosa, porque eu tô triste, porque eu tô comemorando e eu tô usando ele como uma recompensa. Tenta entender qual é o motivo. A partir do momento que você entendeu qual é o motivo, faz a reflexão. Se eu comer esse alimento nesse momento, ele vai sanar o motivo que eu tô comendo? Então, se eu tô ansiosa e eu comer esse chocolate vai passar minha ansiedade? Talvez sim, talvez não. E a partir desse talvez sim, talvez não, você vai fazer uma escolha consciente. E se você optar por comer aquilo que você tá com vontade, se desliga do mundo, desliga a TV, celular, computador, não fica comendo e trabalhando, para tudo que você tá fazendo. Vai lá, pega o alimento que você tá com vontade, pega o chocolate, o brigadeiro, o pão, o café com leite ou o que for. E você vai se dedicar 2 minutinhos do seu dia a satisfazer o seu desejo, satisfazer a sua vontade de comer esse alimento. Porque toda vez que a gente come assim, fechando os olhos, com bastante atenção, a gente sacia essa vontade um pouco mais rápido. Bom, essas foram as dicas que eu preparei para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando bastante do desafio. Quem quiser me seguir nas redes sociais ou quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, pode entrar em contato comigo no Instagram, @NutriCamilaCastelo. Eu conto com vocês lá, tá bom? Um grande beijo e até!